Ele procura uma bebida, virando-a como se fosse encontrar alguma resposta, mas tudo que encontrou foi um vazio na sua própria confusão. Meu Lorde, não se esforce tanto, Hans gritou, aproximando-se rapidamente. O tom preocupado do mordomo trouxe Luke de volta à realidade. Ele olhava para Hans com a expressão frustrada, antes de balançar a cabeça e suspirar. Se acalme, Hans, disse ele. Você disse que eu sou um descendente de Lacan, certo? Qual é o problema nisso? Não estou vivo? Hans hesitou, mas antes que pudesse responder, Luke cambaleou. Uma dor laceante percorria o seu corpo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Ele caiu de joelhos, segurando o peito enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Meu Lord! Hans correu para ajudá-lo, mas Luke ergueu a mão, pedindo que ele não se aproximasse. O que? O que é isso? Luke perguntou ofegante. Por que estou sentindo isso agora? Hans ficou em silêncio por um momento, antes de responder com um tom grave. Eu tentei te avisar, meu Lord. Você deve ter cuidado por causa da maldição. Maldição? Luke repetiu. Que maldição? Hans suspirou como se estivesse preparando para contar uma história que havia repetido inúmeras vezes. Seu ancestral, o grande herói Lacan, levantou um exército para derrotar o rei demônio, que estava tentando destruir tudo. Após a batalha feroz, ele conseguiu trazer a paz ao mundo. Ele foi louvado pelos seus esforços, mas Hans hesitou novamente antes de continuar. O rei demônio, antes de morrer, lançou uma maldição sobre Lacan e toda a sua linhagem. A maldição condenou todos os descendentes do herói a sofrerem uma morte dolorosa e precoce, e por isso que o Senhor precisa ter cuidado. As palavras de Han ecoaram na mente de Luke. Ele arregalou os olhos enquanto as memórias antigas emergiam como um trovão em sua mente. Eu fiz isso, pensou ele incrédulo. Foi eu mesmo quem o amaldiçoei. Eu desejei que toda a linhagem de Lacan sofresse, e agora 500 anos depois, eu mesmo estou aqui sofrendo. Ele levou a mão no rosto, tentando esconder a mistura de choque e vergonha que o consumia. Eu só disse aquilo porque eu estava furioso, porque eu tinha perdido tudo, Catarina, meu mundo, e agora essa maldição realmente existe. Eu amaldicei minha própria reencarnação. Hans continuou explicando. 500 anos atrás, o mundo era pacífico, até que o rei demônio surgiu. Ele usava a magia negra para invocar golems poderosos, capazes de destruir exércitos inteiros. Não havia esperança para os reinos. Até que Lacan surgiu, ele foi o único que conseguiu enfrentá-lo, e no fim trouxe a paz novamente. Mas a maldição do rei demônio condenou toda a linhagem dele. Enquanto Hans falava, Luke se levantou caminhando para uma estante, cheia de livros. Ele pegou um volume antigo, folheando suas páginas com pressa, como se procurasse algo que confirmasse a história. Cada palavra parecia ecoar o que Hans havia dito. Ele suspirou profundamente, fechando o livro com força. Então eles realmente fizeram o que queriam. Ele murmurou para si mesmo. Eu nem mesmo conjurei uma maldição formal. Só falei aquilo no calor do momento. Eu realmente achava que uma maldição não poderia durar tanto tempo. Ele balançou a cabeça frustrado. Por que eu tinha que nascer justo na família do meu maior inimigo? Parece que foi eu quem fui amaldiçoado no fim das contas. Sentando na mesa, Luke tentava organizar seus pensamentos. Essa é minha segunda chance. Ele pensou. Morri antes de alcançar o meu objetivo. Não consegui mudar o mundo. Não consegui ver Catarina novamente e agora este mundo continuou podre, existindo por 500 anos. Não consigo imaginar o quão corrompido ele está agora. Ele cerrou os punhos, sua determinação começou a crescer. Tenho certeza de que nem todos os meus seguidores desapareceram. Eles podem estar escondidos, esperando por mim. Se eu conseguir encontrá-los, dessa vez eu posso realmente mudar o mundo. Mas andando por ali, seu corpo falhou, sem mana, sem força. Ele tropeçou e caiu no chão. A dor o trouxe de volta à dura realidade, e ele quase chorou de frustração. Eu não consigo fazer nada, Catarina. Eu só queria criar um mundo onde todos fossem iguais e felizes. Enquanto ele permanecia no chão, perdido entre culpa e esperança de um novo começo. Jovem mestre, uma voz alta e insistente ecoou. Por quanto tempo pretende continuar nos evitando? Nós, mercadores, não daremos um passo para trás, até que tenhamos uma audiência com você. No topo da varanda, Luke ainda estava observando o caos que se desenrolava com um copo de vinho na mão. Ele sentiu uma estranha mistura de diversão e irritação. O céu limpo e a brisa suave contrastava com a gritaria que subia do portão principal, onde um gordinho mercador, claramente exaltado, exigia uma audiência. Luke, tomando mais um gole de vinho, que diabos está acontecendo agora?
pensou, cansado. Ele se inclinou para ver melhor a cena e avistou um homem que fazia todo o alvoroço. Ele era um sujeito rechonchudo, com o rosto avermelhado de tanto gritar. Vestia uma roupa que claramente buscava exibir alguma ostentação, e ao lado dele estavam o mordomo Hans, comandante dos cavaleiros Roger e o contador Dick, todos tentando conter a situação. Ah, claro, Luke murmurou para si mesmo, com sarcasmo. O caos nunca acaba por aqui. Os desgraçados da linhagem de Lacan realmente me deixaram um belo presente, não? O mercador gordinho, que parecia ser o mestre da filial da associação comercial local, continuava sua reclamação em alto e bom som. São apenas 30 mil pesos. Vocês pegaram esse dinheiro emprestado de nós para desenvolver uma mina e agora continuam nos evitando. Vocês não têm mesmo a intenção de pagar? Eu não consigo mais viver assim. Luke então pensa em Lacan, seu maldito. Seus descendentes afundaram em dívidas. Ele balançou a cabeça incrédulo e ligeiramente irritado. O mordomo Hans interveio, tentando acalmar a situação. Mas o mercador não se deu por vencido. Eu não quero ouvir isso de vocês. Eu quero ouvir do próprio jovem mestre. E me baseando nessa cara que vocês estão fazendo, parece que não tem condições de me pagar agora. Ele deu um sorriso cínico. Bom, 30 mil pesos realmente não é uma quantia pequena. Então que tal fazermos um acordo? Eu aceitaria algo em troca. Que tal me darem aquele gigante? O silêncio caiu no pátio. Roger, o comandante dos cavaleiros, foi o primeiro a explodir. Ele deu um passo à frente, sua mão já ia no cabo da espada. Você só pode estar brincando. Nós temos apenas 3 gigantes em toda nossa propriedade. Como iremos defender o nosso território sem eles? Hans tentou intervir, levantando as mãos em um gesto conciliador. Por favor, Roger, acalme-se. Não precisamos recorrer à violência. Mas Roger não cedeu. Me mate se quiser, mas nunca vou deixar levar um dos nossos gigantes. Ele parecia estar a um fio de partir para cima do mercador. Enquanto isso, Dixon, o contador, sugeriu em voz baixa: talvez possamos aumentar a taxa temporariamente para conseguir o dinheiro. Hans balançou a cabeça enfaticamente. Não podemos fazer isso. Você sabe como está a situação das pessoas. Mal temos sobrevivente suficiente aqui. Um aumento das taxas só pioraria as coisas. Os três começaram a discutir entre si, suas vozes subindo cada vez mais. Observando aquela cena caótica de cima, Luke não conseguiu conter uma risada. Que casa divertida, murmurou ele com um sorriso. Seus desgraçados. Lacan, você deveria ter visto isso. Seus descendentes em uma confusão tão patética. Talvez vocês merecem mesmo isso. De repente, o mercador gordinho ergueu a voz novamente, cortando a discussão. Calma, pessoal, relaxe. Para ser sincero, não estou interessado em tomar a casa do herói ou manchar sua reputação. Não quero que as pessoas pensem que fomos nós os responsáveis por tomar a mansão do grande herói. Então que tal aquilo? Apontou para algo longe, atrás do gigante. Roger, com raiva e confuso: aquilo do que você está falando? Tá querendo me sacanear? Quantas vezes vou ter que te dizer, você não vai levar o gigante? O mercador deu uma risada cínica. Parece que você entendeu errado. Não estou falando do gigante, estou falando daquela torre mágica atrás dele. Hans, Dixon e Roger congelaram por um momento. Seus olhares se voltaram para a torre mágica que estava esquecida no fundo da propriedade. O comandante coçou a cabeça como se estivesse tentando lembrar de algo. A torre mágica, hein? Bom, eu acho que faz sentido. Ela é enorme e ninguém realmente vai lá? Hans suspirou pensativo. Sim, faz anos que ninguém a utiliza. Ela costumava gerar alguma renda quando era uma atração turística, mas agora está completamente abandonada. Mas enquanto os três ponderavam, Luke, que estava ouvindo tudo isso do alto, olhando para a torre de longe. Aquela é minha torre mágica? Lacan, seu desgraçado. Eu sabia que você tinha feito besteira, mas vender a minha torre? Isso já é demais. Como ousam sequer considerar dar isso para eles? Há 500 anos, o local onde hoje se ergue a Torre do Rei Demônio era apenas um território inexplorado. Minha casa ficava longe dali, em uma vila simples e enfraquecida. Era uma casinha velha, desgastada, com telhas que não paravam de gotejar, paredes marcadas pelo tempo, mas mesmo com toda essa precariedade, era um lugar que chamávamos de lar. Ao lado de Catarina, aquele teto humilde parecia o céu mais acolhedor. Aquele pequeno espaço era nosso refúgio, o lugar onde sonhávamos com o futuro juntos. Catarina sorria e o seu sorriso era o suficiente para fazer Simon esquecer de qualquer dificuldade. Éramos felizes. A lembrança se desfez como fumaça e a cena muda para o presente. Com as capacidades diversificadas da nossa companhia, transformaremos aquele lugar em um ponto turístico.
popular. Isso irá alavancar a economia da região. Roger e os outros vassalos do local trocaram olhares hesitantes, ponderando as palavras do mercador. O Dixon, impulsivo, perguntou diretamente: onde eu assino? Antes que o mercador pudesse continuar, um som pesado ecoou pelo salão. Passos firmes e cheios de intensidade. Todos se viraram para ver Luke entrando. O ódio em seus olhos era palpável, uma aura opressora que fez até os mais confiantes hesitarem. Jovem Lorde, exclamou Roger, surpreso. Você não deveria nem estar andando. Luke ignorou o aviso e continuou avançando, sua presença sufocante, com um tom grave e gélido. Ele ordenou: afastem-se. O gordo mercador, tentando manter a compostura, mas o suor escorria em sua testa, ele forçou um sorriso nervoso. Olha só quem temos aqui, Jovem Lorde, que surpresa agradável. Difícil conseguir um encontro com você. Já está se sentindo melhor? Bom, devo dizer que estamos em meio de uma conversa produtiva com seus vassalos. Só precisamos da sua assinatura para confirmar que a nossa companhia tomará conta da torre demoníaca. Luke o encarou com um olhar que parecia perfurar sua alma. É só isso que você sabe fazer? Falar? Ou ao menos sabe o tipo de lugar é aquele? Como se atreve a tentar tomar controle dele? O tom de voz de Luke, carregado de desprezo e raiva, fez os guardas do mercador darem um passo para trás instintivamente. O próprio mercador gaguejou, tentando recuperar o controle da situação. Estamos considerando muito as suas condições atuais, mas se continuar falando dessa forma, cale a boca. A voz do jovem cortou o ar como uma lâmina. Seu vigarista. E Luke deu um passo para frente. Sua presença esmagadora. Depois de pegar essas terras, localizado bem no centro do meu território, você acha que eu não percebi a sua intenção? Está tentando aumentar a sua influência e autoridade sob disfarce de desenvolvimento da área. Permitir que pessoas entrem livremente em nome do turismo. É isso que você acha que é justo? Ou acha que eu sou idiota? Isso é um absurdo, gritou o mercador, tentando parecer indignado. Vocês da Casa Laca nem consegue sequer pagar as suas próprias dívidas. Estamos sendo gentis ao oferecer uma proposta tão vantajosa. Nossa companhia precisa recuperar o dinheiro de alguma forma. Luke, com raiva, a menção à dívida manchava a sua honra, mas ele não recuou. Pelo contrário, sua voz ficou ainda mais firme e mais afiada. Quem disse que não vamos pagar nossas dívidas? O mercador ficou em silêncio, surpreso pela declaração. Nós faremos isso em 15 dias. Luke deu um passo à frente, seus olhos brilhando em brasa. Faremos em 10. Pagaremos cada moeda e até mesmo juros. Agora desapareça daqui antes que eu perca a paciência. Uma onda de aura assassina emanou de Luke. O mercador, completamente apavorado, recuou, tropeçando em seus próprios pés. Ele gritou para os homens: recuem rápido para a carruagem. A carruagem partiu às pressas antes de desaparecer no horizonte. O mercador gritou pela janela: vamos ver se consegue manter as suas palavras, jovem Lorde. Quando o silêncio finalmente voltou, Roger, Dixon e o mordomo olharam para Luke com um olhar brilhante de admiração. Roger foi o primeiro a falar: Jovem Lorde, ainda não consigo acreditar no que você disse. Os outros dois se juntaram a ele, prestando continência, suas vozes cheias de emoção. Suas ações protegeram a honra dos nossos ancestrais. Sua perspicácia desvendou os planos deles. Você é um verdadeiro líder. Luke, no entanto, olhou para eles com uma expressão de irritação. Em sua mente ele pensava: esses incompetentes, eles estão tentando me transformar em um rei de novo. Ele se virou, ignorando as palavras, e pergunta bruscamente: quantos são 30.000 pesos? O mordomo responde com precisão: é o suficiente para comprar 10.000 sacos de trigo, ou equivalente ao custo de uma única unidade de novo golem de classe guerreira. E quanto aos materiais, podemos pegar o dinheiro emprestado de bancos e outros comércios? O mordomo abaixou a cabeça. No momento, não temos recursos suficientes para isso. Então vocês são inúteis. Luke passou por eles, sua voz cortante: fiquem e observem. Vou pagar essa dívida do meu jeito. Sem olhar para trás, ele saiu determinado, deixando os vassalos atônitos. O peso da expectativa sobre ele era enorme, mas Luke sabia que não havia espaço para falhas. Ele resolveria aquilo nem que fosse à força.